obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu falei com alguns da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Glória a Deus. Somente esses versos, meus irmãos, para pensarmos a palavra do Senhor Jesus na noite deste dia. A igreja de Filadélfia é a sexta igreja na qual nós estamos pensando durante algumas quintas-feiras. A igreja de Filadélfia faz parte das 7 na qual o Senhor orienta a João a escrever as igrejas que estão na Ásia Menor. E é interessante que, quando nós paramos para pensar acerca da igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, elas apenas duas igrejas que não recebem uma repreensão da parte do Senhor. Elas são as duas na qual o Senhor não diz: tenho porém contra ti, ou tenho porém contra você. É interessante nós pararmos para pensar que dentro da ótica humana, e falho como nós somos, é impossível alguém ser perfeito. É impossível o ser humano ser perfeito, assim como uma igreja. Todos nós somos de uma maneira pecadores diante do nosso Senhor e somos carentes de sua misericórdia durante toda a nossa caminhada cristã. Não somos melhores que ninguém, somos apenas pecadores, confesso, diante de um Deus poderoso que é fiel para nos perdoar. Agora, como servo do Senhor, não devemos amar e nem viver uma praticidade de pecado, nem deixarmos que esse pecado venha querer nos dominar, e não temos de maneira alguma prazer em algum erro. Mas é interessante, cabe nós parar para pensar acerca desta igreja, Filadélfia. Embora Filadélfia ela não fosse tão importante como a igreja de Éfeso, e não tão rica como a igreja de Laodiceia, esta igreja, no entanto, possuía um amor. Ela tirava força das suas fraquezas. Se a igreja de Filadélfia tinha um segredo, e esse segredo era o amor. Porque a palavra Filadélfia, dentro da língua grega, quando nós fazemos uma transliteração, significa amor fraternal. Ou seja, é aquele amor que devemos ter de uns para com os outros, um amor fraterno, um amor entre os irmãos. E é isso que essa igreja tinha, e o combustível dessa igreja era o amor. E é interessante que quando Jesus ele vai se apresentar à igreja de Filadélfia, no versículo número 7, a parte B do versículo, ele diz: estas coisas diz o santo e verdadeiro. Jesus se apresenta sendo o santo de Deus, o verdadeiro. A santidade, todos nós sabemos que é um dos atributos que o nosso Senhor carrega. Embora ele, sendo santo, embora separado do pecado, não se separou de pecadores,
onde Ele se oferece de uma maneira amorosamente para salvar-nos da iniquidade. Jesus, Ele sendo santo, Ele caminhou entre os pecadores, conviveu entre os pecadores, mas não cometeu pecado algum. O que nós devemos parar para pensar e aprender com que Jesus se apresenta sendo santo. Quando nós vamos ler primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 16, a Bíblia diz: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Palavras de Pedro, ditas pelo nosso Senhor Jesus. Em meio à santidade do nosso Senhor, Ele conviveu com pecadores, abriu as portas de sua casa para que alguns pecadores entrassem e sentassem à mesa juntamente com Ele. O problema da minha geração é que não tem esse amor fraternal, não tem esse sentimento de amar, não tem esse sentimento de carinho, de afeto para com o próximo. Nós vivemos em uma geração que achamos que somos melhores do que alguém. Nós vivemos em uma geração, porque nós vemos para a igreja na quinta ou no domingo, se achamos superstar ou super espirituais demais, que não pode cumprimentar aquele que está na calçada, aquele que está embriagado. O nosso Senhor Jesus, Ele vai diretamente a esse tipo de pessoas que são carentes da sua presença. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: é sim verdade que eu e você precisamos ser santo, mas ser santo não significa ser separado em meio a uma sociedade. Ser santo é viver em meio a uma sociedade corrupta, cheio de pecado, e não se dobrar diante disso. Ser santo, a ótica do nosso Senhor é levar a sua palavra a tempo e fora de tempo, independente de quem esteja lá para ouvir. É favor seu estender a mão àqueles o quanto precisa. O que havia dentro da igreja em Filadélfia, além do amor, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha paz, porque aonde tem amor, tem paz. Sim ou não? Vai haver. E quando nós lemos o que o escritor aos Hebreus vai escrever, em Hebreus capítulo 12, e o verso de número 14, a Bíblia diz: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que o escritor aos Hebreus, ele é bastante preciso na sua escrita, quando ele diz: procurem viver em paz. Em outras traduções vai dizer: seguiu a paz com todos. Ele vai dizer ainda mais: e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como eu dizer que sou santo, não tem como você dizer que é santa, se não tem paz com nossos irmãos, se não tem paz com quem senta do nosso lado, se não tem paz aonde nós estamos ou no ambiente que nós estamos a viver. Não tem como dizer que nós somos santos e vivemos em uma santificação se não temos comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia diz que a santificação e a paz devem caminhar juntas. Se andar juntas, corremos um sério risco de ficarmos fora do reino de Deus, se dizermos que somos santos e não temos paz com os nossos irmãos.
tem que andar junta a paz e a santificação. Se eu sou santo e não tenho paz com meus irmãos, não tem como eu ver a Deus. Não tem como eu dizer que eu sou santo se eu não tenho esta paz que excede todo o entendimento sobre a minha vida. Mas é interessante que ele vai continuar ainda dizendo: aquele que tem a chave de Davi. Jesus, ele é o único representante da casa de Davi para exercer tamanha autoridade. Quando eu falo dessa autoridade, eu estou falando de alguém completo, de alguém que não cometeu falha alguma. Eu estou falando de alguém que tem um tríplice ministério messiânico. Eu estou falando de alguém sendo profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele sendo e tendo essa tríplice messiandade, é ele que vai ter a chave de Davi. E quando ele diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que ninguém fecha, aquele que ninguém abrirá. É interessante que, costumeiramente, nós ouvimos alguém dizer, quando se trata de uma porta de emprego. Mas é interessante que não é desse tipo de porta que ele está falando. O que ele está falando aqui não é a porta do material, mas o que ele está falando aqui é a porta espiritual. E que porta é essa? É a porta da pregação do Evangelho. Vocês se lembram quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? É interessante que, quando nós formos parar para pensar acerca disso, porta não ataca ninguém. É a igreja que está avançando, é a igreja que está em combate, é a igreja que está avançando os caminhos. Este ambiente aonde nós estamos, esse lugar aonde nós se encontramos na noite de hoje, foi uma porta de pregação que ele abriu. E se ele abriu, não tem demônio que possa fechar, porque é ele que tem a chave, e ele abre aonde ele quiser, e ele fecha aonde ele quiser. Este lugar foi comprado com o sangue do Cordeiro. Este lugar aonde nós estamos foi a porta que ele abriu para levar a sua palavra, queira o inferno acreditar ou não. Este lugar é santificado através do sangue do Cordeiro. O problema é que queremos materializar algo espiritual. A teologia coaching faz muito disso. A porta que ele vai abrir para você é maior, mas essa porta da teologia coaching é uma teologia satânica que só pensa em ganhos. E isso que Jesus está dizendo aqui é algo que pensam em vidas, em almas que precisam ser transformadas e libertas através da palavra. É quando ele diz que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Depois que ele fechar a porta, só ele para abrir novamente.
Quem não se lembra da estrutura da arca que ele manda conhecer, que ele manda fazer ou construir? Toda a nossa casa nós trancamos a nossa porta pelo lado de dentro e ficamos em segurança. Mas quando o construtor é o nosso Senhor, o negócio é diferente. Ele põe a tranca da fechadura por fora. Então, o que ele abre está aberto, e o que ele fecha está fechado. Para nós cearenses é mais fácil entender, é prego batido e ponta virada. Não tem meio termo com ele não. Se está aberta, foi ele que abriu. Então queira o inferno acreditar ou não, esse lugar vai ser um lugar conhecido como um lugar de restauração, de misericórdia e de ensino através da palavra de Deus. E ele diz no versículo 8: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É esse tipo de porta que nós estávamos a comentar, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É interessante que ele vai deixar algumas características da igreja de Filadélfia. E a primeira característica da igreja de Filadélfia é que ela era uma igreja amorosa. Vai Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Quando você vai ler esse texto, você vai ver que uma igreja amorosa, ela tem amor pelas vidas. É uma igreja que faz discípulos. É uma igreja evangelizadora, que tem o prazer de ensinar tudo aquilo que recebeu do Senhor. É uma igreja que sente o prazer naquilo que faz. É uma igreja que se deixa desgastar em favor do reino de Deus. É uma igreja que se compadece com aqueles que estão em meio à embriaguez e à desordem. É aquele que estende a mão. É aquela igreja que entra nas vielas e, independente de alguém estar drogado ou não, chega perto, abraça e fala de Jesus. Esse é o tipo da igreja de Filadélfia. Uma das características era uma igreja que era amorosa. Mas quando nós vamos ainda mais, vocês vão perceber que a porta estava aberta, mas também era uma igreja que tinha pouca força. É bem verdade que as batalhas espirituais, quando vêm em nossa vida, nos esmorecem um pouco. Quem de nós aqui não perguntou: aonde é que eu errei? Aonde é que eu estou errando? Porque me vem tamanha dificuldade e tamanha luta. É nesses momentos difíceis da vida que nós devemos recorrer à palavra do Senhor. É nesses momentos de fraqueza espiritual que nós devemos buscar ao Senhor. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 10, o verso vai dizer:
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Responda para você mesmo, não precisa responder para mim. Quem de nós queremos estar na mesma situação que Paulo, quando ele diz, porque sinto prazer nas fraquezas? Quem de nós tem tamanha autoridade para dizer isso? Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos que ele está dizendo aqui, é nos levantes, é nos apontamentos mesmo que ele está dizendo. E diz na angústia. Quantos de nós não fechamos a porta do nosso quarto com o coração entristecido, angustiado, chorando até, pedindo até mesmo para parar? Mas Paulo diz, é nesse momento que eu estou angustiado, é nesse momento que eu estou sendo perseguido, aí é que eu me sinto forte, é aí que eu corro para os pés do Senhor, e eu sei que o meu Redentor vive, e enfim se levantará em seu favor. É no momento de luta, é no momento de fraqueza, é no momento de dor, de sofrimento, que devemos buscar inteiramente a face do nosso Deus. O escritor aos Hebreus, escrevendo na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o verso 34, o escritor vai dizer: extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. A fé que existe no teu coração, a fé que existe na tua vida, faz com que busquemos ao Senhor, e através da nossa fé, Ele nos fortalece ainda, estamos fracos, e podemos buscar ao nosso Senhor em oração. Quando nós estamos fracos, o texto dos Hebreus vai dizer que mesmo em meio à fraqueza, eles colocaram exércitos estrangeiros para fugir, porque eles confiaram inteiramente no soberano nosso Senhor. O problema de nossa geração é que em meio às lutas que sobrevêm em nossa vida, já queremos desistir. No primeiro obstáculo que vem em nossas vidas, já queremos parar a caminhada. Eu venho com a palavra de Deus ao teu coração. Aprenda com a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, ela guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. É mais fácil rasgar minha carteirinha de membro e cair na gandaia novamente, de quem buscar a Deus em oração, curvar o joelho e clamar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. É no momento de luta, é no momento de dificuldade que sobrevém em nós, que nós devemos ter uma intimidade com o nosso Deus. Ele ainda vai continuar dizendo que essa igreja era uma igreja perseverante. No versículo 10 vai dizer: embora Filadélfia viesse a sofrer perseguição, ela era uma igreja fiel a Deus,
ela não negou o nome do Senhor. É interessante que geralmente é assim. Sempre vai haver oposição dentro de nossas igrejas. Sempre vai haver oposição em nosso meio. Os ataques não vêm de fora, geralmente parte de quem está mais próximo. Mas é interessante que pode se levantar 11.000 demônios, mas que nós podemos aprender com esta igreja, porque no versículo 9, o texto vai dizer: eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e não são, mas mentem, a síndrome judaizante ainda tem raiz em nosso meio. A síndrome religiosa ainda permeia no nosso meio. Parece que esse tipo de irmãos aqui, Paulo teve um sério problema com a igreja de Gálatas. Paulo havia falado acerca da graça do nosso Senhor sobre os irmãos da Galácia, mas quando Paulo agora recebe notícia, é que havia alguns irmãos judaizantes com a raiz religiosa ainda querendo introduzir no meio dos irmãos, dizendo que a salvação era necessário obter alguns rituais ainda do Antigo Testamento. Ei, foi através do sangue do Cordeiro que Ele te trouxe para cá. Não é necessário mais você sacrificar animal algum. Foi o Cordeiro Santo de Deus que verteu a sua vida na cruz do Calvário, para que você estivesse aqui para celebrar o teu santo e poderoso nome do Senhor. Sempre vai ter alguém em nosso meio que vai dizer: no meu tempo era assim, o negócio está meio baldeado. A igreja tem um dono, e o dono dela é o Cristo. A religiosidade tem tirado muita gente do nosso meio, mas Cristo mostra através da igreja de Filadélfia. Era uma igreja que tinha amor, que tinha sentimento por aqueles que estão fracos na fé. Havia judaizantes no meio da igreja de Filadélfia. E o pior, que o próprio Cristo vai dizer que esse tipo de gente é sinagoga de Satanás. Aqui para nós é o correio da má notícia, que não se alega com aqueles que estão chegando, que não se alega com o batismo do irmão, que não se alega com quem alguém está começando a desapontar, que por incrível que pareça não quer ver o crescimento, mas aqui em Nova Conquista, na autoridade que é nos dada através do nome, do sangue do Cordeiro, essa síndrome judaizante vai cair por terra, porque o sangue do Cordeiro tem poder e autoridade para arrancar essa religiosidade em nosso meio e derramar a graça renovadora no teu coração. Aleluia! Abre a visão espiritual. Deixa de ter uma visão limitada. Abre a visão espiritual para que o nome do Senhor venha a ser exaltado através da tua vida. Sempre vai haver. Mas saiba de uma coisa: a igreja tem um dono. E o dono dela é o Cristo. No versículo número 10,
aí aqui vai haver uma tensão escatológica. Há quem diga que é um dos pilares dos debates teológicos, porque o Senhor vai falar à igreja de Filadélfia a seguinte frase: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação. Percebam que o que ele vai usar aí é da hora da provação. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor aguardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o pano de fundo escatológico aqui cabe para nós, que somos uma igreja pré-tribulacionista. Talvez esse nome pré-tribulacionista venha a ser novo para alguns dos nossos irmãos. Mas você faz parte da Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza. E nós cremos e acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. É esse momento aqui, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Dentro das academias escatológicas ou dentro das academias teológicas, há um debate ferrenho acerca disso, se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Eu estou falando diante de uma igreja que acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. E há quem diga, e há quem defenda dizendo, fazendo até chacota com nós, dizendo, quer dizer que vocês são melhores do que os discípulos. Não, é a palavra de Deus que nos diz. Pois este texto, meus irmãos, no sentido grego, a preposição que ele vai usar aqui é uma preposição ek. Essa palavra ek aqui no grego, que pode ser traduzida como fora de ou longe de. É essa preposição, através da palavra de Deus, da hora da provação, ou seja, é a hora da provação. É nesse momento em que o mundo inteiro vai estar passando por um momento mais difícil da humanidade. A igreja do Senhor Jesus, os crentes de Nova Conquista, aqueles que foram mortos e conversaram o nome de Jesus como seu Salvador, vai estar juntamente com o nosso Senhor, participando pelo menos de 2 festas ainda. Vai estar celebrando naquele momento o tribunal de Cristo, aonde crentes vão ser galardoados, coroados pelos atos que fizeram aqui em vida. E depois nós entraremos com o nosso Senhor para o grande banquete, a grande ceia, ou seja, as bodas do Cordeiro. Eu estou falando para uma geração que crê, acredita verdadeiramente, como que Paulo diz quando ele escreve a igreja de Tessalonicenses, dizendo: portanto, meus irmãos, não querais que vocês sejam ignorantes acerca do que já dorme, porque a trombeta vai soar, e aqueles irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com ele arrebatados nos ares. Aonde estão os que acreditam que vão ser arrebatados? Levante as suas mãos no céu e celebre o Cordeiro de Deus. É esse texto aqui que nós se apregamos através da palavra. E existem vários outros, mas da hora da provação é diferente de na hora da provação. Basta você ler com calma e fazer uma diferença.
Não é assim, Diácono Macário? Mas é interessante aqui que ele vai dizer ainda no verso 11: venho sem demora. Vivemos a esperança da volta de Jesus a qualquer momento. Por isso cremos na volta iminente. A qualquer momento a trombeta pode soar. E cabe a mim e a você estarmos preparados. A pergunta é: tem azeite aí? Pode até ter azeite, né? Só não pode faltar. Lembra das 10 virgens? Todas eram virgens. Todas estavam vestidas com vestes nupciais, esperando o noivo. Todas elas dormiram. Todas elas também tinham azeite. O segredo era na reserva. Tem buscado na oração, tem buscado na consagração. A pergunta é: ainda tem azeite aí? Se não tiver, começa a buscar, começa a fazer reserva. Saiba de uma coisa, que quando o noivo vai chegar, outro dia eu prego acerca das 10 virgens. Porque havia dentro da cultura judaica alguém que ia na frente e dizia: aí vem o noivo. É assim, cara? Dentro da cultura judaica, os amigos do noivo, ele ia na frente e dizia: aí vem o noivo. Dentro de um pano de fundo escatológico aqui, é o ressoar da trombeta, preparando aqueles que estão de prontidão, esperando, atento, e quando o noivo chega, os que têm reserva entram para a festa. E o interessante é que as loucas vão dizer: dai-nos um pouco do vosso azeite. O que é teu e não pode ser compartilhado. Quer azeite, vai buscar, vai comprar, vai jejuar, vai orar, vai ler Bíblia, vai ter uma vida em consagração, vai procurar ter intimidade com Deus, porque o ressoar da trombeta, só quem tem os ouvidos apurados vai ouvir, e o nome dele vai ser glorificado. Tenha cuidado para a porta fechar e você não ficar do lado de fora batendo a porta. Tenha cuidado, fica de pé em nome de Jesus.